Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta segunda-feira de Um Lugar ao Sol, a Lara verá o Christian sofrer um acidente grave na estrada ainda nesse capítulo. O protagonista capotará o carro enquanto dirige alcoolizado e terá a ex-namorada como testemunha. A Lara verá o acidente do Christian, já que o Matheus e ela estarão na mesma estrada, chegando a presenciar a tragédia acontecer. A Lara clamará a Deus no momento que perceber que está havendo algo e pedirá para o Matheus parar o carro. Tudo isso aos berros de desespero, enquanto vê o carro do Christian rolar por um barranco. Entretanto, o Matheus alertará a Lara para o fato de que isso seria extremamente perigoso, fazendo de tudo para a companheira mudar de ideia. E no vídeo de hoje veremos o Santiago se declarando para Érica e criando um grande conflito com a Bárbara. Também veremos a Lara desmascarando o Christian e o Ravi. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Um Lugar ao Sol, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que o Christian agiu certo indo atrás da Lara depois de tudo? Ou ele deveria deixar a ex-namorada seguir a própria vida? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que foi bem feito pro Túlio levar uma surra do Christian, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A Lara insistirá, argumentando que tem uma pessoa dentro do carro. É aí que o Matheus pedirá socorro, justificando que não adianta descer sem nada, sem equipamento, motivo pelo qual ligará direto para os bombeiros. A Lara não conseguirá ver que o motorista do carro é o seu ex-namorado, mas seguirá impressionada mesmo depois da chegada do socorro. A mocinha também sentirá um enorme aperto no coração, demonstrando que sua intuição é tão forte quanto a de sua avó Noca, que está diretamente ligada à espiritualidade na leitura das cartas do tarô. Assim, a Lara dirá que queria saber se a pessoa está bem. Por outro lado, o Matheus argumentará que eles já ajudaram como podiam, até porque os paramédicos vão retirar o motorista. A Lara vai argumentar que eles podem precisar de alguma coisa, dando a entender que deseja ficar, mas o Matheus estará totalmente relutante, argumentando que quanto mais tumulto em volta, pior será. O resgate chegará a tempo de tirar o Christian das ferragens. Assim que o rapaz for removido, o carro explodirá e começará a pegar fogo. Sendo assim, será a Lara que salvará o marido da Bárbara de partir dessa para melhor pela segunda vez. A Bárbara, ao saber da tragédia que aconteceu, vai se desesperar, indo direto visitar o marido para checar se ele está bem. A Bárbara dará um abraço apertado no Christian, vai implorar o perdão do marido e dirá que está ficando louca de ciúmes, porque o ama demais, motivo pelo qual jamais suportaria ficar sem ele, ou pelo menos imaginar que o rapaz pudesse ter um filho com outra. O Christian continuará se fingindo de inocente e dirá que perdoa a Bárbara porque também a ama. A Bárbara vai revelar que, por sorte, foi procurada pela sogra, que levou para ela o resultado do exame de DNA que ele fez para checar a suposta paternidade do Luke. A Bárbara vai mostrar que o resultado foi negativo e que devia ter imaginado que a Maria Fernanda não passava de uma golpista, ao invés de descontar sua frustração em cima do falso Renato. O Christian ficará surpreso com o fato e, assim que receber alta do hospital,
decidirá ir atrás da ex-amante do Renato para esfregar na cara dela que o resultado foi negativo, não tendo qualquer responsabilidade com o Luke. Porém, nesse instante, mais dúvidas surgirão diante da reação da Maria Fernanda. Em cena que irá ao ar nessa segunda-feira, dia 29, o personagem do Cauã Raymond já terá decidido arriscar tudo para provar que não traiu a filha do Santiago. Já que o DNA dos gêmeos idênticos não é sempre totalmente semelhante, ele fará o teste de paternidade. Ficará comprovado que o Luke não é seu filho. O usurpador verá a família da Maria Fernanda destroçada, mas continuará com sua máscara de playboy, bem como era do Renato. Ele assegurará que não tem filho, mesmo depois de ver a reação da criança e da ex-affaire do seu irmão, que demonstrarão algo totalmente diferente do que parece. O Christian se chocará ao descobrir que o Renato era estéril. O rapaz, entretanto, não acreditará de cara na versão contada pela Helenice e a colocará contra a parede na novela das 9 da Globo. No momento em que se recuperar e retornar para suas atividades, confrontará a mãe sem pensar duas vezes para perguntar que história é essa. Sem saber que o filho adotivo faleceu e está diante de um usurpador, a dondoca falida mostrará o exame de DNA que comprovará que o empresário não é pai do filho da Maria Fernanda, nas cenas que irão ao ar a partir do capítulo desta segunda-feira, dia 29. O marido da Bárbara estranhará as falas da Helenice e irá atrás dos detalhes. Primeiro, ele conversará com o Teodoro, que revelará a história da esterilidade para o suposto sobrinho. Em seguida, o ex-namorado da Lara pressionará a mãe adotiva do gêmeo, questionando que história é essa dele ser estéril, além de perguntar se por acaso dá para ela explicar ou seria pedir muito, em tom de ironia e insatisfação. O Christian tratará a mulher com a mesma ignorância que o Renato tratava quando ainda estava vivo, o que deixará a Helenice sem nenhuma dúvida sobre a identidade do rapaz. Irritada pelo confronto, a Helenice questionará na mesma hora quem foi que disse uma coisa dessas para ele, fazendo de tudo para fugir da situação. O queridinho do Santiago deixará escapar que foi o Teodoro, deixando a Helenice indignada com a boca grande do irmão. A Helenice, sem saída, finalmente decidirá abrir o jogo com o suposto filho adotivo e revelará que descobriu durante aquele repouso interminável aos 16 anos, quando Renato teve cachumba, e questionará se ele ainda se recorda de tal episódio doloroso. A Helenice dirá que o fato é que a doença deixou algumas sequelas, sendo que uma delas foi o fato da infertilidade do Renato. A Helenice ainda argumentará que sente muito que o filho tenha que descobrir tudo dessa maneira e que jamais pretendia prejudicá-lo de qualquer forma que fosse. Porém, o Christian surtará com a informação, provocará a Helenice sem dó e perguntará se ela espera realmente que ele acredite nisso, dando a entender que a mãe adotiva do Renato pode estar mentindo mais uma vez. Chocada e indignada, a Helenice perguntará se o Renato acha mesmo que ela seria capaz de inventar uma coisa dessas, nitidamente ofendida com a postura que o rapaz adotou. Assim, o Renato retrucará na cara da Helenice que isso não seria nenhum problema para ela, até porque já inventou tantas outras, como o fato de que o rapaz teria perdido o irmão e o pai biológico. O Christian estará sem paciência para a mãe do Renato, principalmente pelo fato de que sua mentira está desmoronando em cima de sua cabeça. A Helenice justificará que, se não disse nada na época,
é porque o Renato já tinha sua cota de problemas esgotada. Ela afirmará que o rapaz era um adolescente que se debatia com tantas outras questões e ela preferiu poupá-lo de mais um estigma que poderia muito bem persegui-lo pelo resto da vida. A Helenice dirá que jamais se perdoaria caso submetesse o filho a um sofrimento que ele não precisaria passar tão jovem e que ele merecia ser feliz sem se preocupar com algo que poderia ser sua salvação posteriormente, exatamente como aconteceu no caso da Maria Fernanda. Assim, a Helenice finalizará dizendo que, por experiência própria, por ter visto quanto a esterilidade do José Renato pesou sobre ele, decidiu preservar o Renato, garantindo que não se arrepende de sua atitude e que vai assumir as consequências em querer proteger e amar o filho. A Bárbara protagonizará um novo barraco em Um Lugar ao Sol. Após aparentemente superar a perda do filho, a Patricinha implicará justamente com a Érica, demonstrando cada vez mais sua insatisfação diante da aproximação do Santiago com o Luan. A Bárbara, inconscientemente, se sentirá culpada por não ter dado o neto que o Santiago tanto queria e imaginará que ele tem projetado o sonho de ser avô no filho da personal trainer. A Bárbara também presumirá que a Érica não passa de uma golpista que está sobrecarregando o Santiago só para se aproveitar de sua bondade e manter o filho por perto na mansão. A Bárbara também acusará a personal trainer de ser a responsável pelo infarto de seu pai. O Santiago voltará a ter um mal-estar e irá parar no hospital na novela das 9 da Globo, diante de toda a confusão que estará acontecendo na vida deles, causada pelo Christian. O dono da rede de supermercados Redentor já enfrenta problemas de saúde desde os primeiros capítulos do folhetim e, por isso, ele foi praticamente proibido de trabalhar todos os dias e teve de aceitar fazer exercícios físicos por recomendação médica. A Érica terá um primeiro atrito com a Bárbara antes mesmo de ver o seu aluno precisar ser socorrido às pressas na mansão em que ele mora. A loira levará o filho em uma das aulas do Santiago por não ter com quem deixar o Luan, além do fato de que o patrão adora a companhia do garoto e já pediu a presença dele para que possa ter um parceiro no xadrez. Na trama, a Érica foi abandonada pelo marido quando engravidou e cria o herdeiro sozinha, mas de fato demonstra muito receio em relação à presença do menino na mansão, temendo causar confusão. E a Érica parecerá estar prevendo o que vem pela frente, porque a Bárbara surtará ao ver a criança na casa do seu pai e afirmará que a Érica não é uma boa profissional. Ela ofenderá a jovem, que irá embora dizendo que não voltará mais. A Érica será muito humilhada pela Bárbara, que descontará absolutamente toda a sua frustração em não poder mais gerar um filho em cima da Érica, que de fato estará realizando um trabalho muito bom com Santiago. A Bárbara voltará a mostrar seu lado mesquinho e invejoso ao dizer que não entende a necessidade da Érica ter que enfiar goela abaixo o filho que nem mesmo o pai quis, dentro da casa onde ela não passa de uma empregada. A Bárbara dirá que o problema dessas pessoas que são empregadas é que não sabem o limite e o lugar que ocupam, pois jamais em toda a sua vida presenciou tamanho desrespeito e falta de noção, levando um filho indesejado para o ambiente de trabalho. A Érica se sentirá péssima com os comentários desnecessários da Bárbara e justificará que não tinha com quem deixar o Luan, mas que o patrão fez questão da presença do menino para jogar xadrez com ele. A Érica revelará que pretendia deixar o filho até na parte de fora da mansão para não atrapalhar em nada, mas o Santiago tem um grande apreço pelo garoto e não permitiu.
É aí que a Bárbara vai gargalhar e dirá que até parece que a jovem não percebeu que seu pai é um bobo de coração mole, que se emociona com qualquer carinho de criança pela falta de um neto, mas que não será enganada por uma aproveitadora como a Érica. Assim, a Bárbara exigirá que ou a personal trainer se vire para arrumar um lugar para deixar seu filho, ou nem precisa voltar para aquela casa, já que ninguém é obrigado a aturar o Luan. Chocada com a falta de delicadeza da Bárbara, e principalmente pela forma mesquinha e egoísta de falar a respeito de uma criança inocente, a Érica não pensará duas vezes para pegar suas coisas e sair de lá com o Luan, garantindo que a Patricinha pode ficar tranquila, porque não colocará mais os pés lá. A Érica também pedirá para Mercedes se despedir do Sr. Santiago, que, diferente da filha, é uma pessoa muito agradável, bondosa e com um coração enorme. Além do empresário estar melhorando sua saúde física com a ginástica, o Santiago também estará tendo uma contribuição incrível por meio do Luan em distrair a mente dos problemas que cercam sua família, principalmente da confusão causada pela Bárbara ao exigir que ele demitisse o falso Renato. Depois que a Bárbara demonstrar arrependimento para o Christian sobre suas ações, ela chegará a implorar que o pai volte atrás de sua decisão, readmitindo o marido dela na empresa, para que ele não seja prejudicado, acreditando estar ficando louca de ciúmes. O Santiago não pensará duas vezes em atender o pedido da filha, já que gosta muito do Christian, além de se desculpar com ele diante do resultado negativo do exame de DNA do Luke. O Santiago também deixará claro que sua admiração por ele enquanto profissional continua e que depois da injustiça que sofreu, seu apreço pelo genro apenas cresce. Quando Santiago acreditar que finalmente terá paz, já que a Bárbara e o falso Renato farão as pazes, terá uma surpresa nada agradável ao chegar em casa e descobrir que a Érica se demitiu por culpa da Bárbara, que terá colocado a personal trainer e o filho dela abaixo de cachorro. Indignado, Santiago conversará com a Mercedes para tentar entender o motivo da Érica ter abandonado o emprego, já que aparentemente estava tudo bem entre eles. O Santiago reclamará que custou tanto a aceitar, se cuidar e logo agora que estava se acostumando com a ideia, acabou perdendo uma excelente profissional e, por consequência, um parceiro de xadrez incrível. A Mercedes contará sobre a confusão que a Bárbara causou com a Érica por causa do Luan e, sem pensar duas vezes, o Santiago irá na mesma hora até a casa da ex-funcionária para se desculpar e pedir para que a Érica volte para a casa dele e retome suas atividades. O Santiago dirá que não pretende obter outra profissional para auxiliá-lo com a ginástica e que, se a Érica não aceitar o emprego, acabará ficando ainda mais debilitado. O Santiago também dirá que adora o Luan, que o considera como filho que não teve e que faz questão de se desculpar com os dois pelo vexame que a Bárbara causou, mas que a filha não decide sobre absolutamente nada naquela casa, porque o local pertence apenas a ele. O Santiago ainda dirá que, para tranquilizar a Érica, gostaria de ajudá-la em relação ao Luan, que, além de ser um menino muito bem educado, também é inteligente e merece uma educação de primeira. E nesse momento, o Santiago praticamente implorará para a Érica voltar para a mansão, questionando quais são as condições dela, que ele está disposto a ceder a qualquer pedido. A Cecília começará a sentir algo diferente pelo Breno, depois de brigar com a Rebeca ao saber do envolvimento dela com o Felipe e acusá-la de ter sido responsável pelo fim do namoro dele com a Bela. A jovem não aceitará mais participar da campanha ao lado da mãe. E ela deixará isso claro para Ilana, dona da agência, que quer tê-la em um trabalho. Entretanto,
Como o objetivo da Cecília é ter logo a sua independência financeira para poder morar sozinha, ela topará fotografar para uma campanha, mas sozinha. A jovem vai para a sessão de fotos com o Breno e deixará não só o fotógrafo, mas todos que estão acompanhando o trabalho encantados. A Cecília terá um ótimo desempenho, sendo que o cuidado do Breno com ela acabará lhe encantando. A Cecília se sentirá atraída pelo profissional, sem nem se preocupar com a diferença de idade entre eles, nem mesmo com o fato do Breno viver uma crise no casamento com a Ilana. Mesmo assim, a Ilana e o Breno vão manter a decisão de ter um filho e ele acompanhará a esposa no procedimento de fertilização. Dias depois, a Bárbara organizará o aniversário do Santiago na casa da família no litoral e se surpreenderá ao ver a Cecília por lá. O Breno também vai com a Ilana, mas precisará voltar mais cedo por conta do pai que está doente. A Cecília pedirá uma carona para o fotógrafo e eles retornarão juntos para o Rio. Durante a viagem, eles conversarão bastante e o Breno aconselhará a jovem a tentar se entender com a Rebeca. Em outro dia, eles terão uma nova sessão de fotos juntos. O Matheus será passado para trás pela Lara, mesmo demonstrando estar fazendo de tudo pela esposa. A mocinha inventará uma desculpa para ficar uma temporada no Rio de Janeiro, tratando de utilizar inclusive a avó como argumento, destacando que a Noca precisa de ajuda com a organização do novo emprego. Na verdade, ela sairá em busca do Ravi e da história real por trás do crime supostamente cometido contra o Christian na novela das 9 da Globo. O personagem do Matheus namorou a Lara na juventude e reencontrou anos depois. Viúvo e pai da Marie, ele decidiu investir no recomeço da relação, mas não se deu conta de que a protagonista não está preparada para esquecer perguntas que a atormentam sobre a falsa morte do seu ex-namorado. Recém-casado, ele será abandonado pela mulher, já que a Lara dirá para o Matheus que acompanhará a Noca até a cidade maravilhosa para ajudá-la com a mudança. Entretanto, ela procurará a Geise e afirmará que precisa encontrar o melhor amigo do Christian. Por coincidência, a Lara avistará o Ravi na rua e gritará pelo nome do amigo sem pensar duas vezes, na expectativa de confrontá-lo sobre o Christian. E aí, pessoal, você acha que o Matheus merece ser feliz com outra pessoa? Sim ou não? Ou a Lara tem que esquecer o Christian e investir no casamento com o Matheus? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!